o dinheiro se alegra quando ele é gasto. Ele volta multiplicado. Desacelera comigo. Buenas, meu povo! Começando mais um Desacelera Comigo, nosso podcast maravilhoso que fala sobre temas maravilhosos, sobre como a gente desacelerar, sobre como a gente adquirir autoconhecimento. Falamos sobre coisas esquisitas, coisas normais, coisas estranhas. Aqui é um bando de gente estranha, falando sobre assuntos estranhos, mas necessários para o nosso dia a dia. Eu sou o Rafik, sou um terapeuta não convencional que acelera o processo de evolução através de voadoras. E nossa convidada de hoje é a maravilhosa Daisy, que ela é terapeuta sistêmica e hipnóloga. Eu vou deixar ela se apresentar porque com certeza ela se conhece melhor do que eu, né? Então, Daisy, é contigo. Adoro gente esquisita que fala esquisitice e faz esquisitice também, né? Melhor tipo de gente, né? Gosto de ser anormal, né? Porque normal já tá um monte de gente aí. Então, eu sou a Daisy, né? Sou facilitadora sistêmica, trabalho hoje com hipnose clínica também, e uno as duas ferramentas nos meus atendimentos. Inclusive, cara, e aí eu sempre falo, né? Eu falo pra todo mundo. A Daisy, ela fez a minha constelação há um tempo atrás, uns meses atrás, né? Faz. E, gente, é um processo surreal. Porque, eu sempre falo pra todo mundo, porque os bonequinhos, eles estavam ali na água e o ar-condicionado tava pra cá, e os bonequinhos se mexiam contra o vento. Eu falei, gente do céu, isso é muito bruxaria. Que as pessoas às vezes acham que a constelação familiar tem a ver com espiritismo, né? Que vai envolver alguma coisa ali de espírito. Na verdade, não, porque nós somos energia, nós temos um campo energético à nossa volta, né? E tudo que a gente faz, né, os nossos movimentos, as nossas atitudes, elas são baseadas através de fios energéticos que nos conectam também com a nossa ancestralidade. Então, 90% das nossas atitudes estão baseadas dentro de crenças, né? Dentro de coisas que nós acreditamos como verdade, que estão lá no nosso inconsciente e que está relacionado ao nosso sistema familiar. Então, quando a gente abre ali a constelação familiar, ela mostra o que está no teu campo, do teu inconsciente também. Que legal. É como se fosse uma leitura da energia que tá ali. Exato. Isso mesmo. E como é que funciona isso? Porque assim, eu sei que tudo é energia, tudo é vibração. Sim. Isso é uma coisa que eu acredito muito também, e a gente tem várias trocas de conversa sobre isso. Mas como é que funciona? Porque ali na constelação, eu lembro da minha e eu lembro que a hora, assim, eu vou falar a minha impressão. Quando eu cheguei lá no teu consultório, eu vi o ar-condicionado ligado pra cá, eu vi a baciazinha de água, os bonequinhos ali de EVA. Gente, é uns bonequinhos muito levinhos, aqueles que estão ali na mesa. Ó, mostra aí, Daisy. São bem levinhos. Extremamente levinho. Eu falei, gente, vai dar muito errado, porque não tem como um boneco desse num pote de água, com o vento batendo aqui, eles vão colar no canto de lá da informação bacia. do campo. Cara, eles iam contra o vento, e eu ficava, gente, não faz sentido isso. E aí, lógico, eu só fui pensar sobre isso depois, mas na hora eu lembro que o primeiro pensamento que eu tive, eu falei, gente, vai dar tudo errado, porque esse vento batendo bem em cima da mesa aqui vai dar tudo errado. E foi surpreendente. É porque tudo é intenção, né? Absolutamente tudo. Quando a gente faz uma oração, a gente coloca uma intenção. Quando a gente faz um ritual, participa de uma cerimônia, a gente coloca uma intenção. Quando a gente abre o campo dentro da constelação familiar, a gente coloca um tema, a gente coloca uma intenção. Então, o constelador, ele vai sentindo, né? E ele também vai tendo visões na tela mental dele e vai colocando os elementos para entender o que o tema, né, que a gente vai identificar ali, ele vai apresentar. Então, por exemplo, lá coloquei um bonequinho e aí hoje a gente vai falar sobre prosperidade. Né? A gente vai falar sobre a relação do dinheiro dentro do sistêmico, né? A visão do dinheiro dentro do sistêmico. Hoje eu tô falando do tema aqui. Se você tá com problemas com dinheiro, ouça nosso podcast. E aí, por exemplo, a gente coloca o Rafa lá, né? Dentro da vasilha de água. Aí o Rafa quer entender por que ele não consegue comprar um carro, ou por que tem tanto problema com o carro, né? Teu carro vive estragando, gente, né? Tem muito problema com o carro, meu carro vive estragando. Daisy me responda, por que meu carro sempre estragando? Pelo amor de Deus. Tem várias visões, né? Várias maneiras de interpretar isso, né? E aí a gente coloca o carro lá na água. Então, aí dentro disso, o que o carro pode fazer? Um movimento, ele pode se afastar de você, ou ele pode vir, e aí a gente vai tentando entender qual é a mensagem que tá por trás disso, a mensagem que tá por trás desse inconsciente ali.
Que pode ser? Às vezes, o meu carro, se eu conseguir ter o meu carro ok, eu vou conseguir guardar dinheiro, vou poder realizar outros sonhos. Só qual é o meu limite? Até onde eu posso chegar? Né? Até onde eu tenho permissão para chegar? Então, assim, o carro estraga. Porque eu não posso ir além. Porque se eu for além, de realizar o meu sonho, de fazer uma conquista, eu posso não estar sendo leal a alguém que não conseguiu, né. Então existe Caraca. várias questões, assim, que só abrindo o campo mesmo, pra gente Sim. conseguir visualizar, né, entender também. Mas também a questão do carro, né, eu gosto muito dessa interpretação, porque o carro é o nosso representa o nosso carro, né, o nosso veículo de comunicação, né, e a nossa vida em Sério? si. Então o carro quando ele trava, ele para, ele estraga, é um sinal do quê? Eu preciso parar. Eu preciso entender por que que o meu carro não está indo adiante. Por que que essa máquina tá dando tanto defeito. A máquina, meu A ma corpo ou minha Isso, vida? Ou a gente associa os 2. Eu gosto de associar os 2. Mas o carro é o quê? É o que te leva para a vida, é o que te leva para o caminho, é movimento? é o movimento. De repente o carro estraga. Para onde você está indo? Você sabe realmente para onde você está indo? O caminho que você está seguindo é realmente o caminho que faz sentido para tua alma? Né, então o carro tem várias interpretações, eu gosto muito. Inclusive, meu carro estragou, ela sabe que o meu carro estragou. Vamos mudar o nome do quadro pra terapia E com Rafik. Momento terapêutico meu. Isso. E daí falando um pouquinho da hipnose, né, a hipnose ela trata questões, como traumas, ansiedade, medo, tem muita gente com fobias, de coisas, assim, inimagináveis, né, e aí não conseguem saber da onde vem esse medo, assim, tão grande. E às vezes ele tá vinculado a uma memória, né, memória de infância, a um trauma, alguma coisa que aconteceu lá. Então, a hipnose ela faz isso, a gente através da regressão, busca essa memória, né, então ressignifica se a pessoa traz uma memória ou dessensibiliza se ela traz uma emoção muito forte. Então Pode aquela memória, aquilo que aconteceu não vai deixar de existir, mas a pessoa ela já não vai mais sofrer com aquilo da maneira que ela sofria antes. Vou te fazer uma pergunta. Eu vi uma situação Uhum. onde uma pessoa, ela tinha 2 pessoas. Tinha muito medo de agulha, mas assim, medo da pessoa se tremer toda e meio que desmaiar quando chegava com a agulha perto dela. E outra É. pessoa com medo de altura, muito forte. E eu vi numa prática dessa de hipnose, né, o hipnólogo chegou lá e colocou ela em transe e aí fez alguma coisa, não lembro o que aconteceu. Eu sei que depois, a pessoa que tinha medo de agulha, tipo, chegaram com a agulha muito pertinho dela e tocava assim na pele dela, É. e eles tinham feito isso antes da hipnose, e a guria, sabe, ela não conseguia ficar sentada, Sim. chegava perto, ela realmente queria correr. Ela não deixou nem se aproximar com a agulha. E depois ele estava assim, ela: "Não, tá tranquilo, tipo, dói, mas, tipo, eu não tô com medo". E Aham. o outro que tinha medo de altura, a gente estava num prédio que era de vidro, assim, né, Uhum. e aí tinha uma sacadinha baixinha, assim, e aí tinha o vidro e você conseguia ver lá embaixo, era bem alto. E a pessoa não tinha coragem de chegar perto da muretinha. Porque Uhum. não tinha perigo, que tinha a mureta e daí tinha o vidro, que era bem alto e bem resistente, era uma janelona, né. E a pessoa não conseguia chegar perto, ela chegava perto, ela falava que dava dor de barriga e dava não sei o quê. E aí, o mesmo processo, fez a hipnose, na hipnose ele falou algumas palavras e depois a pessoa subiu na mureta e ficou olhando assim, né. Lógico, ela não ia cair porque tinha o vidro, né. Mas, tipo, ela olhava assim e falava: "Ah, não, tô me sentindo normal". E eu fiquei assim: "Senhor do céu, que bruxaria é essa?". Porque foi assim, tipo, Aham. entre a pessoa se cagar de medo de Sim. uma coisa e resolver não deu 10 minutos, e a Uhum. pessoa passou a vida inteira com medo daquilo. Sim, Como é que porque é esse rolê, assim? olha, talvez ela trouxe, né, no inconsciente dela, no subconsciente, que é a mesma coisa, essa informação de que a altura era perigoso. Talvez essa pessoa até a mãe diz assim: "Se tu cair daí, se tu pular daí, tu vai se machucar", quando a gente tá brincando, né, criança gosta de Hum, aventura, né, tudo é brincadeira, tudo é aventura pra eles. E às vezes, numa questão de um pai e uma mãe chamar a atenção e falar assim: "Você vai cair daí, vai se machucar". "Você Aí cair a daí, você vai criança morrer". vai morrer. Então, e a criança já coloca aquilo como verdade, então ela Ó. coloca esse medo absurdo de altura e que não nem aconteceu, né, É, mas olha ela só. acredita que aquilo é verdade. Então só com a hipnose mesmo, né, a É. questão da agulha, às ve eu já atendi pessoas, assim,
com medo de injeção, Aham. né? Com medo de tirar sangue. Então, assim, também, quando era criança, foi tomar uma injeção e a mãe dizia assim: não vai chorar lá, não vai fazer passar vergonha. Ou qualquer coisa, ou de outra forma, assim, vai doer, mas é rápido. Então, a pessoa acredita aquilo, daí a gente faz uma reprogramação, sugestiona a mente que aquilo já não vai mais doer da forma que ela acreditava que ia doer. E é real mesmo ali, tipo, É na real, hora, depois, assim, a é pessoa perde real. medo. Aham, Que loucura. E quanto perde. tempo dura o efeito desse parar de sentir medo? É só na hora? Até ela acreditar naquilo de novo. Caramba. Porque nós estamos suscetíveis à informação o tempo todo, né? Aham. As informações externas. Então, assim, eu troco uma crença por outra. Mas não quer dizer que aquilo não vou ter mais medo de altura ou não vou ter mais medo de agulha. Se em um outro momento eu for tirar sangue, alguém cutucar muito, machucar muito, talvez aquele medo volte. Ah, entendi. Mas, tipo assim, se eu não acreditar mais naquele medo, eu nunca mais Não vai mais. medo. Uhum. Se eu acreditar, eu posso fazer outra hipnose de novo? Pode. Ai, que legal. Uhum. Pode. A nossa mente é sugestionável, né? Sim, Então, que assim, na incrível. hipnose, o hipnólogo, eu digo que ele é um GPS. Ele só mostra o caminho. E o cliente, o paciente, ele vai permitindo acessar, deixar que essa orientação chegue até ele. Então, tem momentos que o hipnólogo, ele só sugestiona. E daí a mente vai acatar ou não. Depende se a pessoa está aberta e se realmente ela quer. Então, eu posso voltar no assunto do Pode carro ir, ali? Porque meu carro claro. estragou, eu quero entender meu carro. Não, mas por uma questão muito interessante, você falou uma frase assim que eu lembrei de quando eu comprei o carro e Aham. eu bati ele, cara, acho que não tinha uma semana com o carro, eu bati ele. Mas eu não bati pra estragar ele e ficar imprestável. Eu Aham. bati a frente pra amassar o capô, quebrar o para-choque e afrouxar o farol. Aham. E eu lembro que na hora, assim, que eu tava voltando pra casa daí de guincho, porque daí o para-choque ficou, o carro tava funcionando, mas o para-choque ficou meio solto, daí eu não quis voltar pra casa, voltei de guincho. E eu lembro que eu cheguei em casa e falei, cara, eu acabei de comprar um carro, por que que eu não posso ter um carro bonito? E esse foi meu pensamento, por que que eu não Aham. posso ter um carro bonito? É só. Porque não foi o primeiro carro que eu comprei e bati. Tive um outro carro que eu comprei e bati assim em menos de um mês. E não é batida pra destruir o carro, é batida realmente só pra deixar ele feio. Ou pra desvalorizar ele. E eu pensei, eu falei, caralho, por que que eu não posso ter um carro bonito? Não Uhum. sei se faz sentido essa minha pergunta com alguma questão inconsciente minha e... Faz, porque assim, ó, o que você aprendeu, né, sobre dinheiro, sobre ter carros? Como você vê o seu pai? Como você vê a situação financeira dos seus pais? Aí faz sentido? Gente, eu vou chorar, tá? Não, não chora, mas é sempre a gente olhando o que é, né? Quando a gente fala de prosperidade, de relação com o dinheiro, a gente tá falando diretamente com relação à nossa família e à família de origem. Aquilo que a gente vivenciou, aprendeu sobre dinheiro com o nosso pai e com a nossa mãe. Então, assim, Uhum. quais são as crenças limitantes em relação ao dinheiro que você aprendeu lá com eles? Eu lembro que quando eu era criança, a gente passou pela fase de inflação, né, a inflação era absurda, minha mãe saía de bicicleta correndo para ir em um mercado super longe para comprar os 5 quilos de arroz que naquele mercado estava mais barato. Então assim, eu aprendi que, ter dinheiro era muito difícil, as coisas eram muito caro. E, nossa, eu lembro, minhas amigas compravam bolachinha, levavam bolachinha de recheada pra escola. Era o meu sonho levar uma bolacha recheada pra escola. Hoje a gente compra com facilidade, hoje as coisas estão muito mais fáceis. Mas olha só, porque a minha mãe e meu pai diziam, era tudo contadinho, sabe? Uhum. Aquele dinheiro contadinho pra ir lá comprar os 5 quilos de arroz. E então, o que você aprendeu, né? E como eu te disse antes, assim, até onde você pode ir, até onde você se permite ir. Recentemente eu atendi um homem, na casa dos seus 50 anos, né, até tinha comentado contigo, Sim. e foi muito linda a sessão com ele, assim, foi fantástica, sabe. Porque ele falou assim: "Daisy, eu vibro na escassez a minha vida inteira".
eu sinto, as coisas não avançam, sabe? Eu tenho dinheiro, mas da mesma forma que o dinheiro vem, ele vai. É como se fosse água, assim, fugindo. E eu não aguento mais, eu tô cansado disso. Então, assim, através só da escuta ativa. Não fiz nem regressão, não olhamos no campo, nada. Só escutando ele, perguntando, investigando a infância dele, né? O que que ele tinha aprendido sobre dinheiro, o que que ele tinha aprendido sobre prosperidade. Aí ele falou pra mim assim, eu lembro que o meu pai, ele foi filho único até os 6 anos e o pai dele não deixava ele sair pra brincar com os vizinhos. Então ele disse que ele ficava dentro do cercado, do muro, ouvindo as crianças brincar. E aí ele ficava assim, por que que eu não posso? Né? Eles podem brincar e eu não posso. E aí a gente foi conversando, e em um momento ele começou a chorar. Chorar. Porque o que que ele entendeu? Que aquele muro era o limite dele. Aquele muro impedia que ele fosse adiante, que ele pudesse olhar o mundo, né? Visualizar o mundo por uma outra perspectiva. Então, assim, ele não pode ir além. Então, isso gravou lá no subconsciente dele. E era uma época que os pais dele passavam muita dificuldade financeira. Então, ele associou essa limitação com a questão do dinheiro, né? Com Porque a sair pra falta. brincar não tem nada a ver com dinheiro, Não né? tem. Olha como a mente Só faz umas que, o ligações. que que o dinheiro nos proporciona? Liberdade. Liberdade, É. não é? Então, assim, eu não tenho permissão para ir além, eu não tenho permissão para ser livre, para viver, não tenho permissão para me divertir, porque ele trouxe na fala dele assim: há muito tempo eu não saio com a minha mulher, há muito tempo a gente não faz nada de divertido. Bingo, né? Faz muito sentido. Uhum. Isso só na conversa. Só na conversa. Só na conversa. Como é que resolveu esse caso? Como é que resolveu? Foi Eu a usei uma hipnose ou foi técnica. o. Não, usei uma técnica de PNL, Uhum. que eu fiz ele ir lá em encontro do menino dele de 6 anos, e ele levava uma marreta pro menino dele, pra criança dele. E ele convidava a criança dele a quebrar aquele muro. Com Ai, que toda a divertido. força. E a criança dele se divertia. Daí eu ia falando, agora essa criança tá pegando essa marreta, se divertindo muito, quebrando esse muro. E você ajuda ele a quebrar esse muro. E vocês já começam a ver as outras crianças do outro lado. Vocês começam a ver o que tem por trás do muro. E aí você começa a ter um sentimento muito grande de liberdade dentro de você. Você começa a sentir permissão para ir além. E ele chorava. Ele chorava na Nossa. técnica de PNL. Então, assim, fiz, como falei, fui conversando com ele para que ele quebrasse todo o muro, chegasse até o final, né? E ele desse esse passo com a criança dele para fora Pra do fora do muro. muro. Aham. Incrível. Foi muito, muito legal. E o que Legal. aconteceu depois na vida dele, assim? Não sei se ele chegou a te dar um feedback depois sobre isso. Ainda não, porque é bem recente, né? É um caso bem, bem recente, assim. Ele disse que saiu, assim, 1 tonelada de cima dele. Parece que agora ele tem coragem de ir pra vida, sabe? Tem força. Então, assim, pra avançar, né? Que legal. Então, foi bem legal. Que massa, que incrível. E olha só que doideira, que ligação Uhum. que a mente faz. O Sim. muro e não sair pra brincar não tem nada a ver com dinheiro. Mas Não. ele associou com a dificuldade financeira dos pais, o dinheiro traz liberdade, o muro restringe Exato. liberdade, o Uhum. dinheiro... Caramba, que doideira, né? Muito, muito louco, né? O Bert Hellinger, que é o criador da técnica da constelação, né? Ele tem uma frase que ele diz assim: o dinheiro ele se alegra quando é gasto. E algumas pessoas que vieram com atendimento comigo, aí quando elas vêm para ver essa questão da prosperidade, eu falo essa frase para elas, né? O dinheiro se alegra quando é gasto. Como você sente isso? E é interessante porque tem pessoas que falam assim: mas eu tenho que economizar? Eu tenho que guardar? Como assim que eu vou gastar? Vou gastar só para as necessidades, o que é urgente, né? Ou Pagar as que contas, que pagar os pagar as boletos. contas. Como assim que ele se alegra quando ele é gasto? E aí a frase complementa assim: e ele volta para você multiplicado. Então, Caraca. o que é alegria, né? O que a gente até voltando ali na diversão, né? O dinheiro ele nos proporciona, muitas coisas. Nos proporciona diversão, alegria,
né? Então, assim, o dinheiro se alegra quando ele é gasto. Ele volta multiplicado. Porque quando você emprega ele com alegria para realizar os teus sonhos, para ajudar as pessoas, para fazer algo que faz sentido para você, para contribuir, né, no crescimento dos teus filhos, para ter uma vida assim próspera, gostosa, que você possa curtir. Então, assim, Legal. ele volta O dinheiro se alegra quando é quando é gasto gasto e e ele ele retorna volta para você multiplicado. multiplicado. Então você quiser gastar seu dinheiro com alegria, né? Em algum momento a gente vai colocar um código pra você mandar um Pix pra nós, pra manter o nosso projeto aqui. Isso. Gaste seu dinheiro, invista na gente, pra gente continuar tendo esses papos malucos aqui e ele vai voltar com certeza multiplicado pra vocês. Olha, eu já usei a frase dela pra fazer um merchan aqui. Somos de patrocinadores, por favor, se apresentem. O dinheiro tá a serviço da vida, né? O dinheiro está a serviço da vida. E aí, eu gosto sempre de perguntar também, de que forma você vê o seu servir? O que você faz? Como você faz? Para quem você faz? O servir? O servir, Ah. né? Porque quando eu estou servindo, isso faz sentido para mim, eu faço com alegria, eu faço com tesão, com paixão, aí vem a frase, o dinheiro volta. Ai, Porque que eu legal. gasto ele com alegria, porque eu sirvo com alegria. Eu sirvo com amor, eu sirvo com paixão. Então, a gente fala que tudo é troca, Uhum. né? Que a gente tá estabelecendo uma troca. E o dinheiro é uma troca também, né? Tudo é troca. Então, quando eu sirvo com alegria, ele volta pra mim com alegria. Eu ouvi falar uma vez que dinheiro é energia. Entra nessa questão de Sim, dinheiro é troca ou é diferente? entra também. Entra também. Eu acredito que pra gente ter o dinheiro, fazer dinheiro e ele estar na nossa vida de uma forma que ele venha e ele fique, a gente precisa criar uma mentalidade próspera. Só que dentro da visão sistêmica, existem 3 ordens, né, que são muito importantes para que o dinheiro venha e que ele fique. Essas ordens, elas falam sobre pertencimento, né? Todos pertencem, todos fazem parte. Quando a gente exclui ou quando algum membro da nossa família é excluído, esse dinheiro pode não chegar também. Ele não chega, porque o dinheiro ele serve à vida. Então ele serve a um fluxo, né? Tudo é fluxo. E quando eu excluo alguém, ou quando alguém é excluído do meu sistema, esse dinheiro, essa prosperidade pode não chegar. Isso me lembra da minha constelação. É? Lembra que. Ó, gente, confissões Eu das nem minhas lembro. terapias. É? Não, lembra que em algum momento você sentiu que tinha alguém que tava faltando e não sei o quê? Sim, E sim, aí aham. você perguntou: tua mãe sofreu algum aborto? Eu falei, gente, eu não sei. E aí você falou, né, porque eu sou o quarto filho, né, da minha mãe. Uhum. E aí tu falou, nossa, tem alguém faltando, e tu pegou uns paninhos e começou a mexer nos paninhos, e de repente você achou um paninho. Você olhou pra mim e falou assim: a tua mãe, ela sofreu algum aborto antes de você? Eu falei, gente, eu não sei. Mas alguma coisa lá na minha mente falou que sim. Uhum. Mas eu não tinha uma resposta pra aquilo, porque não é um Sim. assunto que eu tinha conversado com a minha mãe, coisa assim. Sim. Daí você, se você acha que sim, daí você comentou sobre um irmão, daí ele falou, ele era mais velho, eu falei, é verdade. Daí eu lembrei que uma vez, em algum momento, lá nos muitos passados assim, cara, eu recordei talvez uma questão de infância, que minha mãe, eu lembro da minha mãe comentar que tinha um filho que era pra ter nascido antes de mim, e que não tinha nascido, que ela sofreu um aborto espontâneo. Aí você falou, ele precisa ser reintegrado à família, ele tá sendo excluído, porque a gente nunca falou sobre ele. Sim. E aí tu pegou um travesseirinho, me deu pra eu abraçar, e aí você Aham. perguntou o que eu tava sentindo, eu comecei a sentir agonia, daí eu senti Sim. sangue, aí de repente eu comecei a sentir paz, e aí de repente eu comecei a sentir ok, daí você falou, você não é o quarto filho, você é o quinto, você tem um irmão. Isso. E a nossa constelação era sobre dinheiro também. Aham. E se eu te falar que É depois verdade. daquele dia, lógico, eu ainda não ganhei tanto dinheiro quanto eu quero, mas a minha vida financeira mudou. Depois Uhum. daquele dia, dali pra Uhum. frente, começou a virar o jogo financeiro pra mim. Eu Sim. tava numa fase assim que eu tava no fundo do poço, cavando mais um pouco. Aham, aham. E ali eu comecei a parar de cavar e comecei a Aham. subir. Mas foi depois dessa questão do acolhimento do Sim. quarto filho, Sim. que era eu, mas aí a gente descobriu que eu tenho um irmão que
que foi abortado, que minha Uhum. mãe sofreu um aborto, e eu assumi o papel de quinto e incluímos eles. E depois eu fui conversar Perfeito. com a minha mãe, Aham. e minha mãe arregalou o olho e falou, nossa, filho, como é que você sabe disso? Aham, eu Uau! não sei se eu te comentei isso. Não, você não tinha falado, Aí, eu sério? falei com a minha mãe e falei, mãe, saiu na constelação, assim, 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 e minha mãe chorou. Uau, Porque gratidão por ela não lembra de ter compartilhar. falado isso pra Aham. mim, eu lembrei de ter ouvido ela falar, e ela chorou, ela falou sim, eu tive um bebê e era um menino antes de você, e você falou que era um menino na constelação. Ela falou, só que eu perdi ele e depois veio você. Cara, foi um momento muito mágico, porque foi uma coisa Uau, que eu não que sabia, minha legal. mãe não lembra de ter me falado. Se ela tivesse me falado, eu não tinha como saber se era um Uhum. menino ou menina, mas você falou, era um menino. Aham. E a minha mãe confirmou, era um menino. Olha só. E ali, as minhas questões financeiras começaram num processo de resolução. A nossa Sim, constelação, a constelação que eu fiz contigo foi super recente também, faz poucos foi. meses, né? Primeiro, é engraçado, porque às vezes acontece a gente faz uma constelação e a pessoa diz: "Mas piorou tudo, Ai, meu Deus. piorou. Fez a constelação, as coisas parece que desandaram". Por quê? Mexe, né, mexe com o teu sistema mesmo, porque a constelação ela traz uma clareza pra você do que estava acontecendo até então. E o que que é a constelação? A constelação nada mais é que posicionamento. Quando eu sei o meu lugar dentro do sistema e entra a questão do pertencimento ali, né? O teu irmão pertencia, ele faz parte desse sistema. Então, assim, de uma certa forma, enquanto ele não era visto, ele estava sendo excluído. E aí, outra ordem também muito importante dentro das leis, das ordens do amor, é a hierarquia. O que que a gente fez com o teu irmão? A gente deu lugar pra ele, ele pertence e ele tem um número lá, ele não lembro qual era. Quarto, ele é o Ele era o quarto. quarto e você era o quinto. Então, assim, precisa estabelecer essa ordem, porque cada um tem o seu lugar. Isso é muito importante. Então, o sistema ele fica disfuncional, desorganizado quando tem membros que não são, que estão faltando, que não são incluídos ou são excluídos. E quando a gente não estabelece essa ordem, aí o fluxo da vida, quando ele tá tudo no lugar certo, a vida começa a fluir. Legal. E realmente foi o que aconteceu. A minha vida ela Uhum. começou a fluir melhor depois da Sim, constelação que a gente fez. sim. Doideira. Tá, a gente Uhum. falou sobre as As duas 2, ordens. Qual então, que é a terceira? existe a terceira, né, que é a lei do equilíbrio, que a gente falou um pouquinho antes, o equilíbrio entre dar e receber, sobre trocas. Sim. Então precisa ter um equilíbrio, entre as trocas. Os pais são os únicos que sempre podem dar sem receber nada. Mas com as outras pessoas que a gente tem relacionamento, a gente sempre precisa dar e receber. Por exemplo, assim, Rafa, eu trouxe algo pra você, né? Você precisa retribuir isso de alguma forma, para que a gente entre em Em equilíbrio, em equilíbrio. harmonia. Se eu não retribuir, o que Se acontece? eu vou ficar sentindo, eu vou ficar com essa falta. Dentro dos relacionamentos, isso é bem legal e fácil de observar. Por quê? Tem relacionamentos em que, por exemplo, a mulher dá demais. A mulher dá atenção, a mulher dá carinho, a mulher faz um monte de coisa. E o homem não faz, não retribui, né? Dentro do relacionamento não retribui. Essa mulher, ela começa a sentir muita falta. Porque ela não tá recebendo, ela só tá dando. E ela precisa receber. E aí, esse relacionamento acaba sendo compensado de alguma forma. Por isso que muitas vezes tem traições, né? Pra compensar. Alguém precisa receber de alguma outra forma ali. Pra ter equilíbrio. Mas é um papo louco esse. Porque a gente vai gerando várias dívidas emocionais. Exatamente. Tanto Perfeito. eu sinto que alguém me deve, Uhum. quanto eu sinto que eu devo pra alguém porque eu não retribuí. Uhum. E aí a gente vai amarrando a nossa vida e a vida não vai pra frente, às vezes por causa disso, né? Por causa disso. Que loucura. Uhum. E, meu Deus, a gente começa a falar só um monte de coisa. Mas, cara, faz muito sentido isso. E falando por mim, pela minha vida, Uhum. porque aqui é quase uma sessão de terapia. Sim. Faz muito sentido na minha vida essa questão do carro, a questão do meu irmão, a questão inteira. Sim. Essa questão de dívidas emocionais pra mim fez muito sentido agora. Inclusive virou uma chavinha de uma questão que eu tava pensando semana passada. Uhum. Sobre algumas questões que eu sinto que me devem e que eu sinto que devo pra alguém. E eu sinto que enquanto eu não resolver esse enrosco, as coisas elas não vão pra frente. A gente já nasce com um sentimento de dívida, né?
Porque o que nós recebemos é tão valioso que é a vida, e a gente não tem como pagar essa vida que nós recebemos, né. Então por isso que o pai e a mãe, eles são os únicos que podem dar sem querer algo em troca dos filhos. Os pais podem dar sem receber. Únicos, né? São os únicos que podem dar sem receber. E aí a questão da dívida, né, porque a gente já se sente em dívida, porque a gente não tem como retribuir a vida que eles deram pra gente. Então assim, o que que a gente faz com essa vida quando a gente olha para o dinheiro e não consegue ir para o dinheiro, não consegue ir para a vida? A gente não tá tomando, que isso é muito, muito importante, aquilo que nós recebemos do nosso pai e da nossa mãe. Porque eles deram o que eles tinham pra dar. Quando a vida não flui, quando o dinheiro não chega, quando o amor não chega, né, e entre outras coisas, eu estou em falta, eu estou sentindo falta de algo, e aí eu estou sentindo falta daqueles que me deram a vida, é o que eu tenho de mais valioso. Quando o amor deles não vem pra mim, Quando eu não quando sinto eu não, esse amor, quando eu não sinto o amor deles. aham, quando eu vibro ainda na falta, quando eu olho para o meu pai e minha mãe e sinto ou tenho uma cobrança dentro de mim que eles não fizeram, não deram o suficiente, porque eles deram tudo que eles tinham, tá. Então assim, dentro dessa visão sistêmica, em relação ao dinheiro, ao fluxo do dinheiro, né, da prosperidade, pai e mãe, olhar para o pai e mãe, olha para o teu pai, olha para tua mãe, o que você recebeu do teu pai? "Ah, recebi isso, isso, isso". Às vezes as pessoas olham só pelo lado negativo, né, às vezes elas não conseguem ver nada de positivo. Mas e aí elas estão vibrando na falta. Olha pra tua mãe, o que que você recebeu da tua mãe? "Ah, recebi isso, faltou isso". E faltou mesmo, né, porque eles deram o que eles tinham pra dar. Mas tomar, o que que é tomar? É receber com profunda gratidão aquilo que eles conseguiram nos entregar. Sem olhar para o que falta. Uma profunda gratidão. E quando eu me coloco nesse lugar de gratidão, olhar para o pai e para a mãe e, ser grato por aquilo que chegou, eu me coloco num lugar de humildade. Por quê? Eu só consigo ver a vida, eu só consigo apreciar de um lugar de humildade. Porque quando eu sou arrogante, quando eu quero ser grande, maior que os meus pais, eu também não enxergo a vida. Porque daí vem a questão da hierarquia, lembra? O pai e a mãe vieram primeiro, e eu sou pequeno diante deles. Então, quando eu estou na cobrança do que eu não recebi, eu estou como? Eu estou como grande. Então eu me torno arrogante diante da vida que veio através. Então a humildade, assim, é um caminho pra prosperidade, para o amor, pra tudo. Ok, tá. Então vamos pegar ali na parte, por exemplo, eu Uhum. tô com dificuldade. Por exemplo, vou falar uma questão que é minha mesmo. Aham. Tipo, eu tenho muita facilidade de fazer dinheiro. Eu Uhum. faço dinheiro, o dinheiro chega pra mim muito rápido, de jeitos às vezes surpreendentes, mas o dinheiro não fica comigo. Parece que do mesmo jeito que ele vem, ele vai embora. Eu Aham. ganho dinheiro, quebro meu carro. Eu ganho dinheiro, fico doente. Eu ganho dinheiro, aparece uma dívida de 15 anos atrás. Qualquer semelhança com a realidade é uma mera coincidência. O que eu faço? Porque o dinheiro vem, Aham. mas ele não fica. Aham. Quem é que nutre? Ui. Porque o dinheiro vem através da força do pai. O pai é aquela energia masculina, a energia yang, né, a Uhum. energia do sol, da terra. Então, assim, a força pra ir pra atrás do dinheiro, pra fazer o dinheiro, você tem. Só que o dinheiro não fica, porque É. falta nutrição, e a nutrição vem da mãe. E como é que eu resolvo esse Aí a BO? gente olha pra essa mãe, de novo tomar a mãe, né, olhar pra ela. E voltar lá na tua criança, o que que essa criança ainda tá esperando receber dessa mãe? Ela não recebeu, que ainda ela tá na falta, ela não tá se sentindo nutrida, então o dinheiro ele vem, mas ele vai, e aí eu fico sem de novo. Ah, e porque assim,
olhando pra minha mãe, assim, a Aham. gente nunca teve uma relação ruim, a gente sempre teve uma relação legal. Mas alguns acontecimentos fizeram com que eu ficasse chateado, ou ela ficasse chateada, ou algumas questões assim. Mas hoje eu não vejo, tipo, a gente resolveu muito essa questão. Mas eu ainda sinto que o relacionamento com o dinheiro, a parte do dinheiro ficar, ainda não dá tão boa. Então, olhando por esse lado, pode ser que minha relação com a minha mãe não tá tão boa, embora eu sinto que esteja boa. Aham. Como é que eu faço pra perceber o que eu preciso melhorar na relação com a minha É. mãe pro dinheiro poder ficar? É porque tu consegue perceber o que tá no teu consciente. Hoje, do jeito que a relação de vocês está, tá ok. É o que você consegue perceber nesse momento, de acordo com o teu consciente aqui, né? Mas o que tá lá no inconsciente, né? Então a gente precisa investigar como é que foi a tua infância, né? Como é que foi a tua relação quando criança? Tu foi o quinto filho, Sim, né? Antes disso, a tua mãe teve um aborto. Então, assim, a gente já trabalhou a questão de olhar para esse irmão, né? Então, assim, sim. eu não vou pra vida porque, como meu irmão não conseguiu vir, eu olho pra morte. Então, você não consegue fluir na vida porque ainda tá ligado àquela energia, né? Então, a gente já trabalhou aquilo. Mas como estava a tua mãe naquele momento em que ela teve você, a gestação, como foi a tua gestação? Como foi o período dela, como foi a fase da vida dela, como eles estavam financeiramente? Eu lembro que Então comentando sobre isso, eu lembro que minha mãe comentou uma vez que durante a minha gestação, meu pai trabalhava pra caramba, mas ele aham, precisava viajar bastante a trabalho, e às vezes ele ficava longos períodos. Eu lembro que em um momento ela comentou que ela sentiu falta dele durante a gestação, porque pô, ele sempre precisava viajar e às vezes aham. ficava 1, 2, 3, 4 meses fora. Então, tipo, da gestação pode ser que ele não tenha participado fisicamente Sim. durante muito Então tempo. Isso pode ter imagina influenciado? imagina o sentimento dela de insegurança. Esse homem não estava presente, ela estava gestando, ela tinha outros filhos. Então, assim, ela talvez você tenha absorvido essa insegurança, esse medo dela. Insegurança eu tenho bastante. É. A insegurança, Uhum. a sensação de nunca ser bom o suficiente, Aham. acho que essas duas coisas são as que mais me pegam. Eu sempre me sinto, cara, eu estudo muito há muito tempo sobre muita coisa. E Uhum. com todo mundo que eu converso sobre isso, fala, meu Deus, Rafa, que tu tem um jeito diferente de lidar. Cara, eu tô há 5 anos Uhum. na terapia e não resolvi coisas que em 5 minutos eu resolvi com você, mas Sei. eu sempre sinto que eu não sou bom. Eu sinto, não Suficiente. sou bom o suficiente. Tipo, Uhum. eu não consigo, parece que eu tinha que entregar mais pra aquilo valer a pena. Uhum. E outra é insegurança, né? Bom, tu Uhum. me conhece há quanto tempo? Já faz uns aninhos aí que a gente se conhece. Pois é. E eu me posicionei, comecei realmente a me posicionar como terapeuta agora. Depois Uhum. de resolver um bocado de coisa e falar, gente, ok, eu nunca vou estar pronto, eu ainda tenho medo, eu ainda tô Sim, inseguro, sim. mas eu não tenho como negar os feedbacks que eu recebo. Eu falei, ok, então eu escolho ajudar as outras pessoas. Mas eu não me sinto bom o suficiente e eu não me sinto seguro pra. Tipo, nunca me sentia seguro pra isso. Como chegam os feedbacks positivos pra ti? Sente merecedor? Agora sim. É? Aham. Mas assim, há pouco tempo atrás, quando me dava um feedback legal, eu ficava assim, tipo, eu ficava surpreso, ficava feliz, mas eu ficava Uhum. assim, tipo, gente, eu não fiz nada. Uhum. Porque pra mim é muito normal falar sobre essas coisas. Pra mim é Uhum. muito comum, pra mim é muito fácil eu olhar pra uma pessoa e falar, ó, tu tem trauma nisso, trauma nisso, trauma nisso, trauma aquilo. Bom, tu Uhum. chegou, eu tava fazendo uma sessão ali, Sim. né? É uma pessoa que já faz terapia há alguns anos. Em 15 minutos, no final, eu perguntei, tá, tu que já faz terapia há alguns anos, quanto tempo demorou pra tua terapeuta entender isso que eu te falei em 15 minutos? Daí Aham. ela falou, Rafa, até agora ela não Aham. entendeu. E eu, tipo, falo, caralho, tipo, que massa. Mas às vezes eu sinto assim, tipo, eu não fiz nada, porque foi muito rápido, foi muito simples. Eu preciso me preparar mais, eu Sim. preciso entender mais, eu preciso. Não sei se Uhum. pode ter a ver com essa questão da minha mãe, falta insegura ali. Também, pode ser sim. Mas uma coisa que afeta muito, né, na nossa relação com o dinheiro, são as crenças. É o que que a gente aprendeu, como eu tinha falado antes, né, tinha dito antes da minha experiência de criança lá, da época da inflação, eu ouvi um ditado que dizia assim: "Mais vale um camelo entrar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu", Sim, é uma né. passagem bíblica, Rico né? não vai para o céu.
Rico é falcatrua, é corrupto. O dinheiro é sujo. Nossa, quantas vezes eu pegava o dinheiro, vinha do mercado com o troco, aí a minha mãe falava assim, vai lavar a mão, que o dinheiro tá sujo. Eita, Olha sério que só, essa frase impacta tanto assim? Nossa, eu fui investigar as crenças limitantes que eu tinha em relação ao dinheiro, e essa frase veio muito forte, o dinheiro é sujo, tem que lavar a mão. Eu também sempre ouvi isso, porque eu pegava Aham. hoje, inclusive, a gente não usa mais dinheiro, né? Igual os astecas e sim. os incas, mas é tudo no Pix. Mas quando eu pego o dinheiro, eu sinto que minha mão tá suja e eu não sossego enquanto eu não lavo. Uhum. Isso é uma crença que. Existem várias crenças. Várias crenças. E aí a gente precisa reprogramar isso, né? Olhar para o dinheiro e dizer assim, eu amo você. É importante para mim. Ai, dinheiro, eu te amo, por favor, fica. Vem, pode vir, eu Pode amo vir, você. fica na minha vida, por favor. Vou gastar você com muita alegria. E assim, ó, é engraçado porque a gente começar a ser observador dessas crenças, né? Observador das nossas atitudes em relação ao dinheiro. Eu já me peguei fazendo isso, tá? Quando eu tô tomando vinho, curtindo alguma coisa muito gostosa, comendo um queijo num lugar muito legal, assim, né? Aí eu falei assim, esse eu ouvi do meu tio e eu trouxe pra mim, é uma crença. Se fui pobre, não me lembro. Eu já falei isso. Puta que pariu, pra quê, né? Se fui pobre, não, mas pobre do quê? Porque nós somos todos abundantes. Universo abundante. Deus é abundante. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sim. Eu sou pobre do quê? Pobre de espírito? Quando eu falo isso. Faz sentido? Faz sentido. Não é? Então, eu me peguei e foi recente isso. Mas se fui pobre, não me lembro. Caramba, olha o que eu tô falando. Caralho. Não é uma crença, mas é uma frase, é um linguajar que me coloca num lugar, assim, de realmente pobreza de espírito. Outra, dinheiro não nasce em árvore. Não nasce em árvore. Acho que eu tô cagando dinheiro. Pô, já ouvi pouco isso mesmo. Caramba. Acho que eu tô cagando dinheiro. Não, e a gente fala isso no dia a dia, como se fosse algo normal. Isso, de certa forma, afeta a nossa programação. Porque assim, ó, as palavras, elas têm muito poder, né? Elas têm muito poder. Quando eu digo assim, não, isso é caro. Tudo tem o seu valor. Ok, nesse momento, eu não posso, nesse momento, ainda não vou comprar. Nesse momento, preciso fazer mais dinheiro para comprar, mas assim, não tenho dinheiro, também não posso falar. Né? Porque o universo não entende o não, né? É só... O universo não entende o não. A gente tem que cuidar muito com o que diz. Sim. Muito. Tá, e vamos supor que o meu desafio fosse o contrário. Eu tenho dificuldade de ganhar dinheiro, mas quando ele chega em mim, ele rende, assim, uma eternidade. Eu tenho dificuldade de chegar, mas tudo que chega rende muito. Qual que seria meu problema? Se fosse o contrário. Se eu tivesse dificuldade de fazer o dinheiro chegar. Porque esse dinheiro ficar é com a mãe, dinheiro chegar então seria o problema com meu pai. Também. Poderia ser. Também. Uma vez eu ouvi, com o pai o dinheiro vem, com a mãe o dinheiro fica e se multiplica. Seria mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Aí teria que ver, assim, a questão das tuas energias, né? Porque como nós temos o pai e a mãe dentro de nós, né? Assim como nós temos o yin e yang, né? Então, assim, a tua energia mais forte é o quê? Energia feminina, porque você é essencialmente masculino. Então, a tua energia masculina, que é a energia que vai pra vida, que faz acontecer, ela tem que ser uma energia mais predominante. Então, teria que avaliar isso, como você está dentro das suas relações, né, se você realmente se posiciona, se você é o leão que vai, né, e vai em busca, apesar de que eu ouvi esses dias que é a leoa que vai à caça. Isso é verdade. Eu já vi que isso, não sei se é verdade. O leão fica só ali na espreita, né, esperando a leoa, e a leoa que vai pra caça. Mas, assim, o arquétipo do leão, né, aquele que reina, que faz as coisas só pela observação dele, ele tem poder, né? Você se sente esse leão, você se sente um gatinho diante da vida. Puta merda. Isso me fez lembrar de um processo terapêutico que eu fiz. Caiu o leão e gatinho. Caiu o leão e gatinho.
Como eu me sentia e como eu me via e eu não lembro direito. Mas eu sei que Uhum, só caiu leão e gatinho ali. uhum. Tá. Se eu tenho dificuldade de fazer o dinheiro chegar, provavelmente problema com meu pai. Se eu tenho dificuldade de fazer o dinheiro ficar, tem É, que olhar pra relação com a minha mãe. também. Como é porque assim, ok, eu não vou fazer uma constelação contigo. Ou, sei lá, eu quero fazer uma Uhum. constelação, mas eu quero primeiro entender como é que eu resolvo aqui. Existe alguma coisa que eu posso fazer em casa? Aham. Assim, tipo, ó, se você fizer isso, 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 ou olhar pra esse ponto, você já começa a desenrolar um pouquinho esse nó com o dinheiro. Como é que eu melhoro minha relação com o dinheiro? De maneira prática aí. Tá. Primeiro só queria dizer assim, não, nada é determinante, né? Porque nós somos seres muito complexos. Então não dá pra dizer assim, o dinheiro não vem porque eu tenho falta de pai, o dinheiro não fica porque eu tenho falta de mãe. Então, às vezes, essa questão de a gente achar que tem falta de mãe, na verdade é falta de pai, porque a mãe não deixou o pai vir até a criança. Hum, Então, cada ser é um ser único, né, então, na constelação a gente, às vezes, acha que vai por um lado, mas vai por outro, porque nós somos seres complexos, né, vai isso é muito mais verdade. além. Como você pode fazer as pazes com o dinheiro, Por favor, me né, ensina. fazer as pazes com o dinheiro. Olhar para tudo que você aprendeu sobre ele, entender que ele é uma energia que vem para te beneficiar e que ele está a serviço da vida. Então, você pode usar qualquer coisa que tiver na sua casa que representa o dinheiro. Pode ser até uma cédula de dinheiro mesmo, Ah, né? legal. Você pega essa cédula, respira bem profundo 3 vezes e sente. O que essa energia do dinheiro te traz, né? O que esse dinheiro pode te proporcionar? Te traz, conforto, te traz paz, porque às vezes a gente quer ter, só que a gente só tem aquilo que a gente precisa. Né, a gente só tem aquilo que a gente precisa. Às vezes a gente quer ter um carro, aquele carro Mega Gold Plus, né, aquele topzera, assim, Uma Hammer. mas se você entrar dentro daquele carro, aquele carro talvez não vai satisfazer tuas necessidades. Então você não precisa de verdade naquele carro, é só o teu ego que quer ter o carro, né. Então assim, é olhar para o dinheiro, né, existem, pega em casa um elemento lá, uma pedra, uma faca, um garfo, qualquer coisa que tu tiver. Tem que representar o dinheiro. Representar, coloca ele como, esse elemento representando o dinheiro. Tu vê que eu peguei bonequinho, nem peguei o símbolo do dinheiro lá, né. E aí, vamos supor, tá, e aí esse aqui, como ai, perdão! Como que você olha para o dinheiro? E como que o dinheiro olha para você? Porque lembra que é uma troca? E ele tá a serviço, então como que o dinheiro olha para você? Essa é uma dinâmica bem legal. Olhar para o dinheiro, como que ele olha? Ele olha para mim: "Poxa, eh, falta um pouco mais de curso, falta conhecimento, falta disposição para você chegar até mim. Falta talvez permissão. O que que tá te bloqueando aí que você não tá conseguindo ir além, né, fazendo que eu fique ou que eu chegue na sua vida?" Então é uma conversa íntima mesmo com o dinheiro. Tem alguma frase que eu posso falar e que me ajuda a internalizar uma crença melhor? Eu falo todo dia essa eu adoro, né, tudo vem a mim com facilidade, alegria, leveza e glória. Que legal. Então, eu gosto muito dessa, eu acho que a maioria dos terapeutas usam, e é a frase que pra mim eu sou abundante, eu sou próspera, eu sou rica, e olhar no espelho e afirmar isso, olhar nos teus olhos, assim, e afirmar isso, até às vezes a gente fala até não acreditando, né, fala forçado, mas é afirmando isso várias e várias vezes até a tua mente tá de saco cheio e dizer colocar isso como uma verdade. Que legal. É repetição, repetir isso É constantemente. repetição, a nossa mente é a repetição. Que legal. Para reprogramar, a gente precisa repetir, repetir, repetir várias vezes. Que massa. Pô, Daisy, dava pra gente ficar 3 dias conversando sobre isso aqui. Já tá acabando. Eu te falei que passa rápido. Agora que eu tô ficando boa nisso. Que passa muito rápido o tempo do podcast. Eu queria tirar uma cartinha, posso? Pode. Show, Dá tempo? show. Pode, produção, pode, vocês querem? Bora lá, então. Eu vou tirar uma cartinha de saberes sistêmicos pra egrégora aqui do Desacelera. Bora lá.
Porque o dinheiro, ele segue a vida e ele segue o fluxo. Quando a gente tá muito apegado à ideia de fazer dinheiro, de ter dinheiro para conquistar as coisas, ele não vem. Né? Precisa desapegar, desacelerar, fazer as coisas com desejo, com tesão, com paixão, acreditando que o melhor sempre vem. Né? E quando a gente desacelera o nosso pensamento, a nossa ânsia de ter esse dinheiro, ele chega com facilidade, alegria, leveza e glória. Maravilha. Então eu vou tirar uma cartinha aqui pra egrégora, né, do desacelera, uma cartinha sistêmica. Você quer tirar? Posso. Então. Posso ler? Lógico, deve ler. Olha só, essa carta ela fala sobre a lei do equilíbrio, né? Comece dando primeiro. Muitas vezes, diante da oportunidade de uma colaboração, um negócio, um acordo, ouvimos a frase: mostre-me o dinheiro primeiro. Ou o que há nisso pra mim. Ou seja, a pessoa exige que o outro faça primeiro a parte dele. Depois ela vai ver se compromete com o projeto ou com a oportunidade. Essa mentalidade de exigir primeiro ao invés de dar primeiro pode ser uma boa no mundo da escassez. Mas no mundo de oportunidades, ela limita muito as chances de sucesso. Quem dá o primeiro passo e se posiciona antes dá sinal de confiança no projeto, na oportunidade em questão. Então, para a gente refletir hoje, né? Respirar e refletir. Será que eu estou perdendo oportunidades por exigir um comprometimento desequilibrado dos outros? Posso tomar a iniciativa em novas situações? Experimente, pra gente experimentar. Essa é a cartinha aí, pra gente falar refletir. Que isso casou muito com o projeto. Legal. Que interessante. Deise, gratidão por tudo, gratidão pelos teus saberes, pelos teus ensinamentos. Agradeço a oportunidade. Quem quiser conversar com a Deise, a gente vai deixar o arroba dela aqui na descrição do vídeo. Gente, eu super recomendo. Eu falo assim, a minha vida melhorou bastante depois que eu fiz a constelação contigo. Gratidão. Muita coisa desenrolou. Aproveita, chamem ela no direct. Eu queria ter mais umas 3 horas. Quem sabe eu te convido de novo pra gente vir conversar um pouco mais sobre esses assuntos, porque é muito interessante. E você que deseja apoiar nosso projeto, em algum momento a gente vai subir um QR Code de um Pix. Quiser mandar Pix pra nós, ajuda a manter nosso projeto, nosso papo terapêutico aqui, nossos ensinamentos. E segue nosso arroba, né? Arroba Desacelera Comigo. E também curte, compartilha nossos vídeos. Se inscreve no nosso canal no YouTube. Manda palminha, faz uma dancinha. Marca a gente, se ela faz qualquer coisa. Ajuda a gente a divulgar nosso projeto. Como é que é a musiquinha lá do Desacelera? Desacelera comigo, porra. Isso aí. Maravilhoso, Deise. Gratidão por tudo. Foi um prazer. Galera, foi um prazer. Obrigado por vocês terem ficado aqui até o final. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Pra mim foi extremamente terapêutico. Um beijo. Tchau. Até mais. Nessa corrida louca a vida passa. Quem sabe onde vamos nessa marra? Sabe que a gente quer e só enrola. Então desacelera comigo agora. Reflete no que somos, onde estamos. Me diz se é verdade ou se enganamos. Nos perdemos no caminho, então sem ordem. Desacelera, sente a vida forte. Desacelera comigo, porra. A vida não precisa tanta pressa. Desacelera, sente o agora. Pra ver sentido na nossa promessa. Foco, claridade, a gente precisa. Tempo pra pensar o que nos realiza. Caminhar com calma, mão na mão. Desacelera, revive a emoção. Respira fundo, sente o vento leve. A vida é breve, mas pode ser mais leve. Olha ao redor, vê a beleza pura. Desacelera, sai dessa loucura. Desacelera comigo, porra. A vida não precisa tanta pressa. Desacelera, sente o agora. Pra ver sentido na nossa promessa.
pensar o que nos realiza. Caminhar com calma, mão na mão. Desacelera, revive a emoção. Respira fundo, sente o vento leve. A vida é breve, mas pode ser mais leve. Olha ao redor, vê a beleza pura. Desacelera, sai dessa loucura.